dos antigos, você só ouve aqui na nossa rádio online EBD Centenário. A frequência do sucesso. Esse que vos fala é o presbítero Israel Fonseca. Saudação de paz a todos os irmãos. A sua estação de rádio Online EBD Centenário. Amém! Aqui estamos mais uma vez, também no nosso canal no YouTube e no nosso Face, para mais uma escola dominical na web. Estaremos estudando no próximo domingo a lição de número 10. Lição esta, queridos, que tem como título Adorando a Deus em meio à calamidade. Será no dia 4 de dezembro de 2016. Contamos com a presença de todos vocês. Agora também nós te pedimos, deixe aí o seu comentário no rodapé do nosso vídeo, para que nós venhamos melhorar a nossa qualidade. Amém? O nosso textuário diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo de número 136, verso 1. A verdade prática, ela diz: a nossa fé em Deus leva-nos a adorá-lo em meio à crise e dificuldades. Amém? Vamos lá, a nossa leitura diária, versículo a versículo. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: o medo diante da crise. Segundo as Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 3, diz: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Na terça-feira, nossa meditação diária diz: um pedido de socorro em meio à crise. Segundo as Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 4, diz assim: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Na quarta-feira, a nossa meditação diária: clamor e angústia em meio à crise. Segundo as Crônicas, capítulo 20, verso 9, diz: se algum mal nos sobrevier, a espada, o juízo, a peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: mantendo os olhos em Deus em meio à crise. Segundo as Crônicas, capítulo 20, verso 12. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Na sexta-feira, nossa meditação diária diz: o socorro de Deus em meio à crise.
Segundo as Crônicas, capítulo de número 20, verso 15. E disse: dai ouvido toda Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E no sábado, a nossa meditação diária diz: Deus se faz presente em meio às crises. Segundo as Crônicas, capítulo 20, verso 17, diz: nesta batalha não tereis que pelejar, prostai-vos, ficai parado e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aí está, queridos, a nossa meditação diária, versículo a versículo. Vamos agora ao nosso comentário. Breve comentário, como eu tenho dito sempre, porque aqui é uma prévia daquilo que nós estaremos estudando no domingo na nossa escola dominical. Então o comentário é bem curto, é só para os irmãos terem uma ideia da nossa escola e criar o gosto para participar. Quero te convidar, venha conosco para a nossa escola dominical. Amém? Vamos lá ao nosso comentário agora da nossa lição. Nós estaremos estudando, como eu já disse, lição de número 10, lição que tem como título Adorando a Deus em meio à calamidade. E eu tenho dito lá na nossa escola, durante este trimestre, que a crise ela não vem por acaso. Toda crise ela tem seus motivos. E no caso específico aqui, a crise pela qual Israel estava passando nos tempos de Josafá não era uma crise gerada pelo próprio Josafá. E também tenho dito que às vezes nós geramos a nossa própria crise ou participamos da crise de outro. Alguém fez alguma coisa errada no que diz respeito à administração ou qualquer que seja a outra área, e você que está naquele contexto também entra em crise. Como, por exemplo, nós hoje estamos passando por crise por causa da má administração dos nossos governantes, levou o país a um tremendo poço de crise financeira. E ajuntando a isto, alguns políticos com suas ideias anti-religiosa no que diz respeito ao evangelho, tem também trazido uma crise espiritual e maldição para a nossa nação. Então, e nós estamos nesse contexto e participamos de uma crise que não foi gerada por nós. Este era o caso de Josafá. E a origem da crise deu-se no reinado de Salomão, no final do reinado de Salomão. O reino de Israel ele iniciou com o rei Saul. E quando houve a transição da
do reinado de Saul para o reinado de Davi, o reino de Israel passa a experimentar uma prosperidade muito grande. Em seguida, o reino de Davi é transferido para Salomão. Neste reinado de Davi, também Davi enfrenta algumas crises, mas crises externas, no que diz respeito aos seus próprios familiares. Logo em seguida, Davi morre e passa a reinar Salomão. Salomão também durante o seu reinado, traz uma grande prosperidade para Israel, e Deus dá a Salomão paz por todos os lados. Mas Salomão vem a envelhecer e seu filho Roboão, ele vai assumir o reino e assume. A partir daí, alguns episódios vai acontecer para que esta crise que Josafá vai enfrentar seja estabelecida. Primeiro episódio é em relação ao conselho. Quando Roboão senta no trono, ele vai buscar conselho como governar. A atitude é boa, essa atitude que Roboão tomou foi uma atitude muito boa, porém, ele não sustentou essas atitudes na plataforma correta. Ele foi entre os anciãos, pediu conselho. Os anciões deram conselho a Roboão, porém, Roboão não se convenceu somente pelos conselhos dos anciãos, foi também para os seus amigos, os jovens que andavam com ele, e tomou conselho. E entre o conselho dos anciãos e o conselho dos jovens, ele preferiu ouvir o conselho dos jovens. E por causa desses conselhos, Roboão veio a trazer uma crise sobre o reino de Israel, e esta crise culminou na separação entre Reino do Norte e Reino do Sul. Neste contexto, Jeroboão, que tinha fugido para o Egito por causa da perseguição de Salomão, ele retorna para Israel, ajunta o povo e vai até Roboão para que ele viesse aliviar aquilo que Salomão tinha imposto sobre o povo. E aí Roboão não quis aliviar, antes ele aumentou. Aí houve a divisão. O reino do norte, formado por 10 tribos, tendo como capital Samaria, e o reino do sul, formado por 2 tribos, Judá e Benjamim, tendo como capital Jerusalém. E aí a gente já pode observar outra coisa, irmãos, no que diz respeito a essa questão. Essa controvérsia e esta rixa perdurou e perdura até hoje. Quando você vê aquela passagem onde Jesus encontra com aquela mulher no poço de Jacó, ela diz justamente isso. Os samaritanos não se comunicam com os judeus, não se dão bem. E a origem é justamente essa. Desde que o reino do norte e o reino do sul se separaram, Judá e Jerusalém, Judá e Benjamim, que tinha como capital Jerusalém, passou a não mais ter comunhão com o reino do norte, que tinha como capital Samaria. Então, neste sentido, Josafá
agora vai enfrentar uma crise por causa desse desleixo do primeiro rei, do segundo. Vamos contar. Primeiro Saul, depois Davi, depois Salomão e agora Roboão. Então, quarto. Precisa também se observar que a lição diz que Josafá é o quarto rei de Judá. Na verdade, o irmão está levando em conta o quarto rei, contando depois da divisão. Depois que o reino se tornou Reino do Norte e Reino do Sul, aí conta Abias, conta Asa, conta Roboão, Abias, Asa e Josafá, 4 reis. Mas, contando-se todos os reis antes de Josafá, aí deve-se contar Saul, Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa e Josafá. Então, quarto rei, contando-se depois da divisão, vale-se fazer esta observação. Porque aí as pessoas podem perguntar, aí, Davi, e Saul, e Salomão? Esses daí são quando o reino não estava ainda dividido. E Asa, o reino já estava dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Melhor dizendo, Josafá já estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Por isso a lição conta Josafá como quarto rei de Israel. É isso aí, amém? Continuando do Sul, do Reino do Sul, porque os 3 primeiros, no caso de Saul, Davi e Salomão, o reino era um só. Aí depois, Roboão e Josafá, o reino já estava dividido. Mas Josafá estava enfrentando uma crise agora que era de origem que ele não tinha participação. Mas, independente disso, ele estava enfrentando a crise. E o que nos é interessante no que, observando a história de Josafá, é que independente da crise ser gerada por nós ou não, Deus estará sempre pronto a nos socorrer desde quando nós venhamos buscá-lo, arrependido, confiando que ele tem socorro para nos dar. Uma das marcas registradas daqueles que querem ter vitória no que diz sobre crise é esse exemplo de Josafá. Você vai ler no texto que Josafá, quando recebe a notícia que os exércitos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir está vindo contra ele, Josafá ele toma uma posição defensiva. Como assim que ele toma uma posição defensiva? Ele vai se esconder atrás das asas do Altíssimo. Ele faz o quê? Ele busca a Deus em oração e relembra a Deus tudo quanto Deus fez no passado e o que ele prometeu. Uma outra coisa que nós podemos observar também na vida de Josafá e que serve de lição para nós é a respeito do conhecimento que Josafá passou a buscar a respeito do Senhor. Josafá cita um episódio que ainda aconteceu lá no Êxodo, quando
Israel teria que passar pelas terras de Amon e de Moabe, e Deus não permitiu e nem deixou que Israel ferisse nem Amon e nem Moabe. Agora Josafá diz, olha, lembra que nós, quando estávamos saindo do Egito, o Senhor não permitiu que feríssemos nem Amon nem Moabe, porém eles agora estão nos dando o pago contrário, quer dizer, não está retribuindo com aquele feito. E aí Josafá pede a Deus que faça juízo e justiça a respeito disso. Josafá demonstra que tem conhecimento de Deus. E ele não para por aí. Tendo conhecimento de Deus, ele entende que precisa buscar, se humilhando diante de Deus. Aí então ele passa a orar e convoca o povo também para orar com ele. E não somente orar e jejuar. O que nós estamos vendo nos nossos dias é bem diferente. Temos visto essa crise que está rodeando o nosso país, mas pouco temos visto falar de oração em relação a isso, em relação à crise. A igreja, em vez de se posicionar, pedindo a Deus o socorro, está se envolvendo em alguns protestos que é meramente humano. Eu não tenho nada contra protesto. Querem protestar, porém, lembramos nós, os cristãos, que nenhum protesto tem efeito maior do que se nós formos protestar diante de Deus com as injustiças que estão sendo feitas. Aí sim, nós veremos os efeitos, e efeito é muito mais positivo ao nosso respeito do que temos visto até os dias de hoje. Josafá tomou justamente esta posição. Sabendo das questões que estavam vindo contra ele, ele se posicionou desta forma, se escondendo atrás das asas do Altíssimo, buscando a Deus em jejum e oração. Nós precisamos voltar ao tempo que a igreja efetivamente orava. Literalmente orava. Hoje nós estamos vivendo de palavras de oração. Vivemos de campanha em campanha. E olha que às vezes a campanha só tem nome de campanha de oração. Mas oração que é boa, nós não conseguimos visualizar. Mas Josafá não lançou campanha. Josafá fez oração na prática. E toda Judá e Jerusalém, eles se voltaram ao pedido do rei Josafá. E não deu outra. Vitória na certa. Mas essa crise que nós estamos nos referindo foi uma crise que ele herdou de outro trouxe essa crise sobre ele, mas o próprio Josafá, ele se embaraçou em uma crise quando ele fez aliança com Acabe. A lição vai mostrar que o rei Josafá, ele entra em aliança com Acabe e agora ele vai enfrentar também uma outra crise. E essa crise, ele mesmo se retirou dela. Quando o rei Acabe vai sair para a peleja, o rei Acabe ele manda vir os profetas profetizar que Deus daria a vitória. E aí Josafá, conhecendo Deus, Josafá pergunta, não tem aqui nenhum profeta do Senhor? Aí Acabe diz, tem um, mas ele só fala aquilo que é contra mim. Ele me aborrece sempre. Aí manda chamar este profeta. E o nome desse profeta era Micaías. E aí Micaías traz uma profecia e Josafá ouve a profecia de Micaías, mas ainda assim Josafá vai para a guerra com Acabe. Fazer aliança com quem não quer nada com Deus é sempre despartido. Observe o que é que Acabe faz. Acabe,
ele se disfarça de soldado e deixa Josafá ir com as vestes reais. Quer dizer, se eles foram perseguir o rei, vai perseguir a Josafá. E eu vou ficar de boa, mas Deus, que é o justo juiz, vê todas as coisas. E ainda quando nós fazemos aliança com aquele que nós não deveríamos fazer, Deus tem misericórdia e nos dá livramento. Deus fez assim. Deu livramento a Josafá na crise que ele mesmo se meteu. Deus deu livramento a Josafá na crise que ele não se meteu. Deus deu livramento a Josafá na crise que ele se meteu. Então Deus está sempre pronto a nos dar livramento quando nós nos voltamos para Ele de todo o coração. Em qualquer que seja a crise, Deus está pronto a nos dar livramento se buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Aí, queridos, está a nossa lição, nosso comentário. Conto com você na nossa escola dominical no próximo domingo, para estarmos juntos estudando mais um pouco e mais a fundo esta lição em nome de Jesus. Fica com Deus, deixa aí o seu comentário no nosso vídeo, ou gostando ou não gostando, da mesma forma, pode deixar o seu comentário. Temos a certeza de que não estamos aqui para querer agradar ou ser o comentarista perfeito. Nós temos que nos esforçar. Mas, independente disso, se o seu comentário for negativo ou positivo, estarei grato da mesma forma. Quando negativo, procuro melhorar. Quando positivo, eu direciono a Deus a glória e a honra. Amém? Fica todos na paz, em nome do Senhor Jesus.